Bem-vindos! Este material foi desenvolvido para profissionais e estudantes que precisam ir além das ferramentas genéricas de segurança e entender os vetores de ataque específicos de sistemas baseados em inteligência artificial, com foco especial em modelos de linguagem de grande escala, os chamados LLMs, e pipelines de machine learning. O que você vai ver aqui não é teoria acadêmica distante, é um playbook tático, um guia operacional que integra os principais frameworks da indústria, Stride, MITRE Atlas e OWASP LLM Top 10. Se você já trabalha com pentest, arquitetura de segurança, resposta a incidentes ou está estudando para certificações na área de IA e segurança, este conteúdo foi feito para você. Vamos começar. A primeira coisa que precisamos entender é que as regras do jogo mudaram. E elas mudaram de forma fundamental. Durante décadas, os profissionais de segurança operaram sobre uma premissa confortável. Sistemas de software são determinísticos. Você dá o mesmo input, recebe o mesmo output. Isso torna a auditoria previsível, o debugging reproduzível e o modelo mental de defesa mais simples. Mas agora, quando inserimos uma rede neural profunda na equação, essa premissa vai por água abaixo. Sistemas de IA são não determinísticos. A mesma pergunta feita 2 vezes pode gerar respostas completamente diferentes. Isso não é bug, é uma característica inerente da arquitetura. E do ponto de vista de segurança, isso cria um problema enorme de auditoria e reprodução de incidentes. O segundo ponto é a inspeção de código. Em sistemas tradicionais, você pode ler o código, rastrear a lógica de um if, then, else e entender exatamente por que o sistema tomou uma decisão. Em uma rede neural com centenas de bilhões de parâmetros, você está diante de uma caixa preta. Você analisa comportamento de input e output, não lógica interna. Isso tem um nome técnico, Interpretability Problem, e é um campo de pesquisa ativo até hoje. E o terceiro e talvez mais crítico diferencial, o vetor de correção. Em segurança tradicional, quando você descobre uma vulnerabilidade, você aplica um patch. Horas, dias no pior caso. Mas e quando o problema está nos pesos do modelo? Quando os dados de treino foram contaminados de forma silenciosa? A correção exige um retreinamento completo do modelo. Estamos falando de semanas ou meses de processamento em infraestrutura de GPU de altíssimo custo. Dados envenenados não são um bug de software, são um dano embutido no núcleo cognitivo do sistema. Este é um novo cenário, e é por isso que precisamos de metodologias específicas para IA, não adaptações superficiais do que já fazíamos antes. Agora que entendemos por que IA é um domínio de segurança fundamentalmente diferente, vamos apresentar a espinha dorsal metodológica deste playbook, o ciclo de vida da ameaça em 6 passos. Pense nele como uma engrenagem. Cada etapa alimenta a próxima, e o ciclo pode ser acionado repetidamente à medida que o sistema evolui. Os 6 passos são: Passo 1. Identificar ativos. Você precisa saber o que defender. No contexto de IA, isso significa mapear os ativos do novo perímetro. Pesos do modelo, vetores de embedding, system prompts, dados de treino. Passo 2. Mapear o fluxo de dados. Rastrear todo o caminho dos dados, desde a coleta bruta até a inferência em produção. A cadeia de suprimentos de dados é o vetor de ataque mais subestimado em IA. Passo 3. Categorizar com Stride AI. Aplicar a lente de grande angular. O que pode dar errado? Essa é a visão macro, categorias de ameaças traduzidas para o contexto de IA. Passo 4. Enriquecimento com MITRE Atlas. Agora o zoom técnico. Como exatamente os atacantes fariam isso? Atlas fornece o catálogo de táticas e técnicas reais documentadas contra sistemas de ML. Passo 5. Mapeamento ou OWASP LLM. Onde esse risco vive na arquitetura? O top 10 da OWASP para LLM nos diz exatamente em qual componente cada ameaça se manifesta. Passo 6. Priorização e escopo. Sintetizar tudo isso em defesas nos gargalos arquiteturais. Onde aplicar os controles para máximo impacto? Vamos agora percorrer cada um desses passos em detalhe. Em segurança tradicional,
O perímetro era bem definido: servidores, endpoints, redes. Em IA, o perímetro explodiu e inclui ativos que muitos times de segurança simplesmente não consideram. Vamos passar por cada um. Training Data, os dados de treino. Pense neles como o combustível do sistema. Se o combustível está contaminado, o motor inteiro está comprometido. Um atacante que consegue corromper a base de treinamento está inserindo um dano embutido no núcleo do modelo, e esse dano pode permanecer invisível por meses. Model Weights, os pesos e parâmetros. Esta é a inteligência propriamente dita. A extração bem-sucedida de pesos equivale ao roubo funcional da capacidade de IA. Meses de investimento em treinamento transferidos para o adversário em segundos. Embedding Vectors, a memória contextual do sistema. Em arquiteturas RAG, Retrieval Augmented Generation, os vetores definem quais fatos o modelo enxerga durante a inferência. Manipule os vetores e você altera a realidade percebida pelo modelo. System Prompts, as regras e a persona do sistema. Este é um ativo crítico frequentemente negligenciado. Se um atacante obtém o System Prompt, ele expõe os controles de segurança, a lógica de negócios e os guardrails configurados. É como roubar o manual de instruções da defesa inimiga. Feature Stores, a visão em tempo real que o modelo usa no momento da inferência. Manipular a Feature Store é um ataque de timing preciso. Você engana o modelo exatamente no momento em que ele toma a decisão. Model Registry, o cofre de implantação. Um atacante com acesso ao Registry pode substituir silenciosamente uma versão legítima por uma versão com backdoor dormente, aguardando um trigger específico para ativar comportamento malicioso. Todos esses ativos precisam constar no seu inventário de segurança. Se não estão mapeados, não podem ser defendidos. O nome deste slide não é hipérbole, é uma descrição precisa. O ataque mais devastador contra sistemas de IA não acontece no dia do deploy. Ele acontece semanas ou meses antes, silenciosamente, em algum ponto obscuro da cadeia de suprimentos de dados. Vamos percorrer os 5 estágios. Estágio 1. Coleta. A injeção furtiva. O atacante manipula bases de dados públicas ou fontes de scraping antes mesmo de você tocar nos dados. Os dados chegam para você já contaminados e você não tem como saber. Estágio 2. Limpeza e rotulação. Aqui o veneno se mistura à sopa. Labels incorretos são inseridos no pipeline. O modelo começa a aprender associações erradas ou comportamentos condicionais maliciosos. Estágio 3. Treinamento. Este é um momento crítico e irreversível. O veneno é permanentemente codificado nos pesos do modelo. A partir daqui, não é mais um dado corrompido, é um comportamento aprendido. Estágio 4. Validação e empacotamento. E aqui está a armadilha mais cruel. O modelo passa em todos os testes convencionais. Métricas de acurácia, benchmarks de performance, tudo verde. O backdoor está dormindo, aguardando o gatilho certo. Estágio 5. Inferência em produção. A detonação. O modelo está em produção, atendendo usuários reais. Um input específico, cuidadosamente construído pelo atacante, aciona o comportamento malicioso que foi codificado meses atrás. Isso é o que o campo chama de Data Poisoning Attack. E a característica mais insidiosa é justamente o elemento tempo. Essa latência silenciosa entre a injeção e a detonação torna a detecção e a atribuição extremamente difíceis. A defesa começa em estágio 1, não em estágio 5. Zero confiança na ingestão de dados é o princípio fundamental aqui. Se você já trabalha com modelagem de ameaças, conhece o framework S3IDE, criado pela Microsoft como uma taxonomia de 6 categorias de ameaças. O que este playbook propõe é uma tradução sistemática de cada categoria para as manifestações específicas em sistemas de IA.
Vamos percorrer a Diagnostic Translation Matrix. Spoofing, impersonação de fonte de dados. No mundo físico, spoofing é falsificar identidade. Em IA, a manifestação mais crítica é a injeção de documentos fabricados na base de conhecimento RAG. O modelo passa a citar como verdade documentos que nunca existiram ou que foram deliberadamente alterados. Tampering, envenenamento de dados. Adulteração de dados em sistemas tradicionais vira manipulação do pipeline de treinamento ou injeção de prompt em sistemas de IA. Qualquer ponto onde dados externos entram no sistema é um ponto de tampering potencial. Repudiation, decisões inexplicáveis. Em sistemas tradicionais, repudiation é a negação de uma ação. Em IA, o problema se manifesta como a ausência de trilhas de auditoria interpretáveis. Como você prova que a IA tomou uma decisão indevida se você não consegue rastrear o raciocínio? Isso tem implicações regulatórias sérias, especialmente em contextos de LGPD e GDPR. Information Disclosure, extração de modelo e pesos. Vazamento de informação vira model stealing via queries exaustivas de API. Com volume suficiente de consultas estratégicas, um atacante pode reconstruir funcionalmente um modelo proprietário, roubando meses de investimento em P&D. Denial of Service, Denial of Wallet. Este é um vetor exclusivo de IA. Prompts extremamente complexos ou adversariais forçam o modelo a consumir recursos computacionais desproporcionais. Em infraestrutura cloud com cobrança por token ou por GPU hora, isso se transforma em esgotamento financeiro, não apenas em disponibilidade técnica. Elevation of Privilege, jailbreaking e agência excessiva. A escalada de privilégio vira evasão de guardrails para manipular APIs internas. Um modelo com capacidade de agência, que executa ações no mundo real, se torna um vetor de ataque poderoso nas mãos de um prompt adversarial bem construído. STRIDE-AI não substitui os outros frameworks. Ele é a visão macro, o mapa antes do zoom. Se Stride AI nos diz o que pode dar errado, o MITRE Atlas nos diz como exatamente os atacantes fazem isso. Atlas, Adversarial Threat Landscape for Artificial Intelligence Systems, é o equivalente do MITRE ATT&CK para sistemas de machine learning. Cada técnica tem um ID rastreável, documentação de caso real e mapeamento de mitigação. Vamos ver 3 técnicas críticas na forma de Tactical Data Cards. Card 1. Envenenamento de dados. AML.T0020. Execução. Dados maliciosos são inseridos no pipeline de treino. O efeito permanece latente até o próximo ciclo de retreinamento. Caso real documentado. Os ataques Shadow Ray contra infraestruturas de treinamento distribuído, onde atacantes comprometeram clusters de treino para injetar comportamentos backdoor em modelos de grande escala. Card 2. Prompt Injection em LLM, AML.T0051. Esta é provavelmente a técnica mais ativamente explorada hoje. Execução. Manipulação via interface do usuário, o chamado Prompt Injection direto, ou de forma indireta, através de arquivos contaminados ingeridos pelo pipeline RAG. Caso real, o Morris2 Worm, um worm autorreplicante que se propagava através de e-mails e bases RAG de assistentes de IA, demonstrando que sistemas agentes podem ser vetores de propagação de malware. Card 3. Extração de modelo, AML.T0024. Execução. Inferência massiva e sistemática via API para reconstrução da capacidade proprietária do modelo. Com volume e estratégia adequados, é possível criar uma cópia funcional de um modelo sem nunca ter acesso direto aos pesos. Caso real, extração documentada de pesos para criação de cópias exatas de modelos comerciais. O valor prático do Atlas está no ID rastreável. Quando você documenta uma ameaça como AML.T0020, você pode referenciar mitigações específicas, compartilhar threat intelligence com outros times e criar regras de detecção padronizadas. Chegamos ao passo 5, e aqui a pergunta muda. Saímos do o que e do como e perguntamos: onde na arquitetura esse risco vive? O OWASP LLM Top 10 funciona como um heatmap arquitetural,
um mapa de calor que nos mostra a concentração de vulnerabilidades em cada componente do sistema. Vamos percorrer os 3 componentes principais. O LLM Inference Endpoint, o epicentro crítico. Este componente concentra 7 dos 10 riscos do OWASP LLM Top 10. É o ponto de maior superfície de ataque em todo o sistema. Os 3 principais riscos aqui são LLM 01, Prompt Injection. Já discutido no Atlas, aqui vemos onde ele vive arquiteturalmente. LLM 06, Agência Excessiva. O modelo tem permissões ou capacidades além do necessário para sua função, violando o princípio do menor privilégio. LLM 10, Consumo Ilimitado. O equivalente ao Denial of Wallet. Sem rate limiting, um único usuário malicioso pode drenar recursos computacionais críticos. O VectorDB e Pipeline Reg, Pipeline de recuperação. Requer controle rigoroso de acesso à base de conhecimento. O risco principal aqui é o LLM 09, alucinação via fontes sujas. Documentos contaminados injetados na base vetorial fazem o modelo gerar respostas com confiança aparente sobre fatos falsos. O pipeline de treinamento. Foco total em sanitização e zero confiança na ingestão. Os riscos mapeados são LLM 03, Supply Chain, dependências comprometidas no pipeline de treino. LLM 04, envenenamento de dados, o vetor de ataque de latência silenciosa que já discutimos. A conclusão prática deste heatmap é clara. O endpoint de inferência é onde você concentra seus esforços de defesa imediata, mas a pipeline de treino é onde você previne os danos mais catastróficos de longo prazo. Antes de entrarmos no último passo operacional, vale parar aqui para ver o sistema como um todo. Os 3 frameworks que usamos neste playbook não são redundantes. Eles operam em níveis de zoom diferentes, e a metáfora da câmera fotográfica captura isso perfeitamente. Stride AI é a lente de grande angular. Você está fazendo a pergunta mais ampla possível. O que pode dar errado? Um exemplo: tempering na integridade dos dados. É uma categoria. É um mapa do território. Mitre Atlas é o zoom técnico. Agora você pergunta: como os atacantes realmente fariam isso? A resposta vem na forma de uma técnica codificada, AML.T0020, envenenamento de dados. Você sai do abstrato e entra no operacional. O OWASP LLM Top 10 é a mira arquitetural. A última pergunta: onde a defesa é alocada? A resposta: controles críticos na pipeline de treinamento, mapeados como LLM-04. Você sabe exatamente onde implementar o controle. Este funil, grande angular, zoom, mira, é o que transforma uma análise de ameaças genérica em um escopo de defesa preciso e acionável. Não pule etapas. Cada nível de zoom revela informação que o nível anterior não captura. Chegamos ao passo final, e é aqui que a teoria vira entregável. O objetivo do passo 6 é pegar tudo o que identificamos nos passos anteriores e transformar em controles concretos de arquitetura. O nome técnico para esses pontos de controle é choke points, os gargalos onde a defesa tem máximo impacto. Vamos trabalhar com o exemplo do slide. Descoberta do risco. Um agente de IA tem capacidade de leitura em banco de dados corporativo. Isso é classificado como agência excessiva, LLM 06 pelo OWASP. Vetor de ataque mapeado. A partir dessa agência, o vetor mais provável é uma injeção indireta de prompt via e-mails recebidos, manipulando o agente para extrair dados de PII, informações pessoais identificáveis. Isso segue o modelo do Morris II Worm que discutimos no passo 4. Agora, a partir desse vetor mapeado, derivamos 3 fronteiras de controle. Fronteira 1. Sandbox de execução. Todas as chamadas de ferramentas do agente de IA devem ocorrer em ambiente isolado. O agente não deve ter acesso direto ao banco de dados de produção. Isolamento é a primeira linha. Fronteira 2. Human in the Loop obrigatório. Para qualquer ação de alto privilégio, especialmente acesso a banco de dados, é necessária a aprovação humana explícita. O agente propõe, o humano autoriza.
Isso quebra a cadeia de automação que o atacante depende. Fronteira 3. Monitoramento estrito e rate limiting. Limite de tokens por sessão, alertas de anomalia em padrões de query e registro completo de todas as inferências que envolvem acesso a dados sensíveis. Note que essas 3 fronteiras são defesa em profundidade. Mesmo que um atacante consiga contornar a fronteira 1, ainda enfrenta a fronteira 2. E mesmo que engane o humano, o monitoramento da fronteira 3 pode detectar a anomalia. Esse é o produto final do playbook. Choke points arquiteturais derivados diretamente da análise de ameaças. Uma última reflexão, e talvez a mais importante do ponto de vista operacional. Este playbook não é um exercício único, ele é um processo contínuo. O playbook deve ser acionado sempre que um modelo fundacional inteiramente novo é implantado, o modelo passa por atualização ou fine-tuning com novos conjuntos de dados, novas ferramentas ou acessos de banco de dados são atribuídos a agentes autônomos. Cada uma dessas situações representa uma mudança na superfície de ataque e exige uma nova rodada do ciclo de 6 passos. A síntese final deste playbook é direta. IA não é apenas uma aplicação de software com um modelo anexado. Ela possui ativos distintos, sua própria cadeia de suprimentos de dados com dimensão temporal e modos de falha exóticos que não têm precedente em sistemas tradicionais. O blueprint está traçado. Defenda os dados. Confine a inferência. Antecipe o atacante. Obrigado.